Agosto de 1945. Em questão de segundos, 2 cidades desaparecem do mapa. Não há monstro, não há invasão, não há aviso. Apenas uma luz. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Mas o mais assustador é que o horror não terminou ali. Ele ficou na pele, na memória, no silêncio de um país que tentou seguir em frente. Por anos, o Japão não podia falar sobre isso. A dor foi censurada, o trauma engolido. Mas traumas não desaparecem. Eles se transformam. E em 1954, esse trauma ganhou forma. A forma de um grito. Um monstro criado pela radiação, despertado por testes nucleares e impossível de se parar. Mas aqui está o ponto. Godzilla nunca foi só um monstro. Ele é o medo de um país inteiro, é a dor que não foi dita, ele é o eco de uma bomba que ainda não terminou de cair. E meses antes do filme, um barco japonês foi atingido por radiação nuclear. A tripulação foi contaminada, e um homem morreu. Eu poderia estar descrevendo exatamente a própria abertura do filme, mas isso não era ficção, isso era real. Porque quando os traumas e horrores do mundo colidem com a nossa imaginação humana, nosso medo, e também nossa esperança de um futuro melhor, nós temos o Rei dos Monstros. Venha entender as origens desse personagem icônico, seus simbolismos assustadores, como ele passou de monstro temido a herói compreendido e também deu início a um gênero inteiro de filmes. E descubra como Godzilla abalou o mundo para sempre. Olá, meu nome é Daniel e seja bem-vindo novamente ao Lente Fantasma. Até hoje consigo me lembrar da primeira vez que eu vi esse monstro, e foi exatamente nessa revista aqui, Descobrindo o Mundo dos Dinossauros, número 18, da Salvat, onde na última página eles sempre traziam uma dino curiosidade. E aí, quando eu abri essa revista, lá estava ele. Me recordo de ficar absolutamente estonteado e ao mesmo tempo assustado com essa imagem de um dinossauro raivoso colossal comendo um metrô e destruindo uma cidade. Eu precisava ver esse filme o mais rápido possível. E eu sou muito feliz por ter exatamente essa revista em mãos até os dias de hoje. É realmente, assim, uma descoberta muito legal que eu fiz nos últimos dias. Mas minhas primeiras introduções em mídias audiovisuais a ele foram com o desenho dos Rugrats, os Anjinhos, que tinham sua própria versão, e sim, na versão americana de 1998, que, claro, eu amava na época. Godzilla é um dos meus personagens favoritos, e eu realmente acredito que ele é um dos maiores personagens da história do cinema. Fala sério, quem não conhece o Godzilla? Quem não conseguiria reconhecer a silhueta dele? A longevidade dele é a maior prova da sua força e resiliência, tanto como ícone para crianças, principalmente as fanáticas por dinossauros, como eu, quanto como lembrete de um dos capítulos mais assustadores da nossa história recente. Mas apesar da sua fama, muitas pessoas ainda ficam surpresas quando eu menciono sobre o que realmente é o Godzilla. E menos gente ainda já conferiu seu filme original, ficando apenas com uma ideia geral do personagem. Então vem cá e deixa eu te mostrar um pouco sobre como tudo isso começou. Nossa história começa em 1953, quando um filme americano de monstro estreava sem muitas pretensões, mas acabou capturando a atenção do mundo inteiro. O filme era O Monstro do Mar, que era dirigido por Eugene Laurier e principalmente trazia os espetaculares efeitos especiais de Ray Harryhausen, que usava técnicas em stop motion. A história girava em torno de um dinossauro que é descongelado no Ártico após testes nucleares, e começa uma onda de destruição. Te lembrou alguma coisa? A questão é que o que viria a se tornar o Godzilla foi uma junção de várias ideias e acontecimentos, sendo este filme uma clara inspiração. Mas a ideia original surgiu na mente de um homem chamado Tomoyuki Tanaka, que era produtor da Toho Company, e estava voltando de avião para o Japão após uma mal-sucedida reunião de negócios na Indonésia, que causou com que seu próximo filme fosse cancelado. No avião, Tanaka olhou para a imensidão do mar e pensou o que aconteceria se um ser gigantesco fosse descoberto. Lembrando-se do Monstro do Mar e do trágico caso recente do barco Lucky Dragon No. 5, ele decidiu que seu próximo filme seria sobre um monstro e envolveria testes nucleares. O caso do Lucky Dragon No. 5 diz respeito a um barco pesqueiro japonês que acidentalmente presenciou o teste americano termonuclear de Castle Bravo, feito no Bikini de Atoll em 1954. O barco foi completamente coberto pelas cinzas radioativas da bomba, e seus tripulantes sofreram de doenças causadas pela radiação. A explosão de Castle Bravo foi muito maior do que o previsto pelos cientistas, e permanece até hoje como a bomba mais poderosa já detonada pelos Estados Unidos. O incidente gerou revolta e crítica por parte dos japoneses, e inevitavelmente trouxe de volta os sentimentos e traumas das bombas de Hiroshima e Nagasaki, detonadas no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Nesse tempo, apenas 10 anos de diferença.
Tanaka teve seu projeto aprovado, e então começou a selecionar sua equipe. E é aí que entra um homem chamado Ishiro Honda, que acabou sendo escolhido do estúdio para dirigir o filme. Ele era um cineasta prodígio na época, e era amigo de outros grandes nomes do cinema japonês, como Senkichi Taniguchi, seu mentor Kaijiro Yamamoto e, mais notoriamente, Akira Kurosawa, sim, o diretor de Os Sete Samurais, que era seu melhor amigo. Honda foi crucial para o direcionamento do projeto, tendo servido no exército durante a ocupação japonesa na China, antes e durante a Segunda Guerra. Lá, Honda, um artista apaixonado por cinema, forçado a um serviço militar, viu de perto os horrores da guerra. Foi feito prisioneiro e quase foi morto por uma bomba de morteiro que apresentou falha e não detonou. Ele inclusive retornou depois para recuperar a exata bomba, que ficou exposta no seu escritório até a sua morte. A guerra jamais o deixaria, afirmava Honda. Em seu retorno, passou pelos destroços de Hiroshima e também de Tóquio, que havia ficado em ruínas após os bombardeios constantes. Aquelas visões mexeram profundamente com ele. Quando concordou em fazer o longa, Ishiro tinha uma exigência, que o material fosse levado 100% a sério, seria uma história realista e sombria. Quando eu retornei da guerra e passei por Hiroshima, havia um medo de que a Terra já estaria chegando ao seu fim. Eu tinha um ódio profundo por armas nucleares. É horrível fazer armas tão terríveis assim e usá-las em uma cidade e aí em outra. Esse era o sentimento para mim como diretor. Significava que eu não hesitaria nem um pouco em fazer o Godzilla ganhar vida no filme. Se nossos corações não estivessem 100% ali, não teria funcionado. Nós queríamos que o monstro possuísse as características assustadoras de uma bomba atômica. Essa era a nossa abordagem, sem nenhuma restrição. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas assistindo esse vídeo nunca ouviu falar do Ishiro Honda, mas eu não consigo expressar nesse vídeo o tanto que esse cara foi importante e crucial para a criação do Godzilla e como ele era um cineasta impressionante. Estava dada então a largada na produção que se chamava Projeto G. G de gigante nesse caso. Agora precisávamos de um visual para esse monstro. Como sua inspiração direta era uma bomba atômica, o primeiro visual proposto foi esse estranho, mas extremamente assustador, que lembrava o formato de cogumelo característico da explosão da bomba H. Mas atrás de um design mais atrativo, a equipe se voltou para os dinossauros, combinando o corpo de um Tiranossauro Rex, os braços de um Iguanodonte e as placas dorsais de um Estegossauro. Uma curiosidade interessante é que a postura ereta do Godzilla com a cauda se arrastando no chão veio da forma como os dinos bípedes como T-Rex eram representados na época, mas hoje sabemos que sua pose correta é na horizontal, com a cauda estendida, o que acaba deixando o Godzilla ainda mais especial entre outros monstros dinos da cultura pop. Foram também adicionadas pequenas orelhas pontudas para lembrar o público que se tratava de um monstro, e não de um dinossauro comum, além de uma pele escamosa escura que replica o formato das queimaduras causadas pela bomba Hiroshima e Nagasaki. O monstro não é só destruição, ele carrega no corpo as próprias vítimas. Já o nome foi definido como uma mistura das palavras baleia e Godzilla em japonês. Então, nós tínhamos Gojira. Sim, no original japonês, seu nome é Gojira. E Godzilla é nada mais nada menos do que uma tradução fonética da palavra. Agora uma questão crucial. Como esse monstro seria trazido à vida? Para responder essa pergunta, Eiji Tsuburaya foi contratado como diretor dos efeitos visuais. Originalmente ele pretendia usar a clássica técnica do stop motion, que até aquele momento era a principal técnica cinematográfica para dar vida a seres fantásticos, tal qual o Rei Harryhausen e o Monstro do Mar e muitos outros de seus filmes. E como não citar também o trabalho emblemático de Willis O'Brien no eterno clássico King Kong de 33. O'Brien, inclusive, foi o mentor de Harryhausen. A competição não era pouca, e as expectativas da produção nada baixas. Porém, um problema muito comum em produções japonesas da época se apresentou: a falta de orçamento. Naquele tempo, o cinema japonês estava apenas começando a se recuperar do estrago causado pela guerra, e também começando a se entender como sua própria arte, já que o país ficou sob ocupação americana desde o fim do conflito, até 1952. Ocupação essa liderada pelo general Douglas MacArthur, que desmilitarizou e democratizou o país. Esse regime trazia os ideais americanos para o Japão, como a liberdade de expressão, mas claro que a liberdade de expressão acabava no momento em que alguém tentava falar sobre os Estados Unidos ou sobre as bombas atômicas lançadas em 45. Eram permitidos atos de homenagem ao acontecido, mas não menções ou críticas diretas aos americanos. Então, durante a Segunda Guerra, o cinema japonês se tornou um dos principais veículos de campanha do Império do Japão e seu exército, e depois foi sucateado pelas censuras e pela economia absolutamente devastada. Voltando para a questão dos efeitos, stop motion era simplesmente muito caro e uma impossibilidade. Eis que Tsuburaya tem uma ideia alternativa que mudaria tudo: colocar uma pessoa e uma fantasia do monstro em uma cidade em miniatura. Essa técnica foi apelidada na época de Suitmation e deu origem a uma nova forma de se fazer filmes de efeitos especiais.
Até aquele ponto, fantasias e miniaturas detalhistas já haviam sido usadas no cinema, mas nunca juntas e nunca para produzir o efeito que a equipe de Godzilla estava buscando. Curiosamente, a técnica era vista completamente como uma gambiarra, e toda a equipe tinha vergonha dela, tanto que a divulgação do filme nunca mencionou o uso de atores como personagem, e só alguns anos depois, com o sucesso do longa, a Toho oficializou essa informação. A roupa final pesava incríveis 100 quilos, e os atores escolhidos para entrar nela foram Haruo Nakajima e Katsumi Tezuka, que sofriam com calor extremo, peso e chegaram a desmaiar diversas vezes, e até a levar choque certa vez. Interpretar o gigante era realmente um desafio extremo. É crucial falar dos seus intérpretes, pois eles trouxeram a forma como Godzilla se move e se comporta. Seu andar e seus movimentos foram baseados no King Kong, em animais grandes que foram observados no zoológico, e no andar dos lutadores de sumô. Uma técnica muito legal da parte das câmeras é que o monstro foi filmado em uma velocidade diferente de todo o resto. Ele era filmado em 240 frames por segundo, sendo que o padrão de filmes é 24 frames. Eles filmavam nessa velocidade extrema e depois reduziam a filmagem a 24 frames como o resto, dando ao Godzilla sua própria velocidade e deixando um efeito de câmera lenta, dando noção do seu tamanho e peso. Porém, faltava um componente indispensável para nosso monstro, um som. O grande nome aqui é Akira Ifukube, o responsável pela trilha sonora e por criar o rugido tão marcante do Gojira. A princípio, foram explorados sons mais comuns, como rugidos de leões misturados com o de outros animais, como tigres e até garças noturnas. Essa mesma técnica foi usada para criar o rugido do Kong em 33. Mas o problema era que tudo soava muito comum. Ifukube não queria usar nenhum animal existente, porque o Godzilla não existia, e deveria ser uma presença quase que de outro mundo. Isso que é assustador. Primeiramente, ele é uma espécie de réptil, e répteis não rugem, afirmava Ifukube. Mas Ishiro Honda o convenceu de que era devido à mutação por radiação que ele sofreu. Então Ifukube se convenceu. Mas de onde então vem o famoso rugido? De um contrabaixo. Mais especificamente de uma pessoa passando uma luva de borracha por cima das cordas, com Ifukube manipulando a velocidade, adicionando alguns ruídos e ecos. Assim, temos então o toque final de Ifukube para esse personagem foram seus marcantes passos pesados, que se ouvem antes de sua aparição. Lembra do marcante impacto dos passos do Tiranossauro em Jurassic Park? Então, Godzilla foi quem trouxe esse conceito. Ifukube também compôs a trilha sonora e seu icônico tema musical. A música originalmente foi composta para ser o tema dos heróis humanos, mas não teve como, ela se tornou sinônimo de Godzilla. Eu sou absolutamente apaixonado pela trilha sonora de Godzilla e pelo seu tema. E fico muito triste que mais pessoas não reconheçam ela, que ela não seja mais disseminada, assim como outras trilhas sonoras marcantes do cinema. E também acho muito chato que muitos dos filmes americanos tenham escolhido não usar essa trilha, já que ela tá tão anexada ao DNA dessa franquia. A produção do filme durou 51 dias para as gravações com o elenco humano e 71 dias para todos os efeitos especiais. A história, curiosamente, não tem um único personagem humano como protagonista, e sim um conjunto, o que viria a se tornar um padrão na série. Nós abrimos com o já mencionado ataque ao barco pesqueiro que espelha o acidente real do Lucky Dragon. Então, vemos o absoluto caos que isso vai causando nas autoridades, com mais e mais barcos sendo afundados. Quando encontram um único sobrevivente do primeiro naufrágio, acolhido na ilha Odo, na costa do Japão, ele apenas diz que foi um monstro, foi Gojira, que aqui é interpretado como uma antiga lenda da ilha, um monstro marinho que exigia sacrifícios para trazer peixes. Logo, temos um ataque brutal do monstro à ilha durante a noite, mostrando apenas casas sendo esmagadas, sons de seus passos. Ele vem junto com uma tempestade, simbolizando seu poder como o da natureza, avassalador. Nesse ataque, o único sobrevivente do naufrágio é morto. Lembra também da técnica do Spielberg em Tubarão, de criar suspense e ir mostrando o peixe só aos poucos? Pois é, temos isso aqui também. Após escutarem testemunhas, as autoridades recrutam o paleontólogo Dr. Yamane, que vai até a ilha com sua filha Emiko e seu amigo/namorado em segredo, Hideo Ogata. Aqui temos o foco da trama humana, que é um triângulo amoroso entre Emiko, Ogata e o ainda não introduzido Dr. Serizawa, que está prometido em casamento com Emiko, mas ela só o vê como um amigo e pretende confrontar seu pai para se casar com o homem que ama. Essa é claramente a parte mais fraca e menos explorada do filme, mas não chega a atrapalhar o andamento da trama, diferente de alguns futuros filmes da franquia. Quando chegam na ilha, é detectado radiação fortíssima em suas pegadas e um trilobita é encontrado, um crustáceo pré-histórico. É aqui que temos o primeiro vislumbre do Gojira, aparecendo por trás de uma montanha imponentemente, durante a luz do dia para todos verem. Agora é um fato. A ameaça é um ser pré-histórico, parente dos dinossauros e radioativo. A teoria que a Yamane desenvolve é que Gojira sobreviveu todos esses anos pacificamente no fundo do oceano,
até ser atingido pelos testes nucleares que estavam sendo feitos no Pacífico, e sofrido mutação. E... pera aí, tô achando que o Godzilla mentiu na foto de perfil dele, olha só isso aqui. Então vemos debates e debates sobre o que fazer com a ameaça, mas principalmente um debate entre o governo e os civis presentes a respeito de divulgarem ou não a verdadeira natureza atômica do monstro, algo que pode abalar demais as já frágeis relações internacionais com os Estados Unidos. No meio dessas discussões, vemos o descontentamento do doutor, que acredita que o Godzilla deve ser estudado, principalmente sua resistência à radiação, algo que seria muito benéfico para a humanidade. É nesse momento que ele tem uma realização quando perguntam como derrotar Godzilla. Nos dias que se seguem, vemos mais da tensão causada no público, principalmente nesse diálogo no trem, com a mulher falando de ter escapado por pouco de Hiroshima, e agora é isso. E outro homem falando que não aguenta mais bunkers e ataques. Já na casa Yamane, a tensão só cresce, com o doutor discutindo com o não declarado futuro marido da sua filha, que fortemente defende que devem destruir o animal. Então temos o primeiro ataque do Godzilla ao Japão em si, mostrando sua ameaça de vez para o mundo todo, e mostrando que ninguém nem nada pode pará-lo. As cenas de destruição são verdadeiramente impressionantes, e apesar de obviamente ser datado, eu acho os efeitos extremamente convincentes. Tem algumas cenas como essa em que o movimento dele é tão fluido com o ambiente, tudo funciona. Auxiliado, claro, pela escuridão e também pelo preto e branco. Mas ok, os olhos do Godzilla são bem bestas. Esse é um defeito, inclusive, que vai demorar muito para eles acertarem no design dele. Mas é agora que conhecemos o tal Dr. Serizawa, na minha opinião, o melhor personagem do filme. Já pelo marcante visual com o tapa-olho e pela interpretação melancólica de Akihiko Hirata. Emiko quer tentar conversar com ele a respeito de ajudar com o problema Godzilla, e ele relutantemente mostra para ela sobre o que é seu trabalho atual, que guardava com tanto mistério. Sua invenção não é mostrada nesse momento, mas vemos a expressão de horror na face da Emiko, que promete não contar sobre aquilo para ninguém. Um plano promissor de contornar as cidades com torres e fios elétricos é colocado em prática para tentar eletrocutar o Godzilla. Mas em seu próximo ataque, vemos que não adiantou de muito. E é aqui que temos alguns dos momentos mais icônicos do personagem, com ele derrubando algumas torres, derretendo outras, usando pela primeira vez seu bafo atômico, pegando o trem com a boca, lutando com a Força Aérea Japonesa e principalmente destruindo Tóquio quase que por completo. Nessa cena, a produção das maquetes brilhou de vez, com as reproduções impressionantes de prédios reais marcantes da cidade, como o famoso edifício Wako, do relógio, o National Diet Building e até o próprio cinema onde o filme estreou veio a ser destruído nessa cena. Mas o principal é que a destruição é cruel. Vemos pessoas correndo, gritando, queimando e até uma mãe abraçando sua filha, dizendo que vão se juntar ao seu pai, que provavelmente morreu na guerra. E o Godzilla então derruba um prédio sobre elas. São imagens devastadoras. O plano mostrando Tóquio em absolutas ruínas traz diretamente de volta à memória do público o estado como a cidade ficou depois da guerra, e também das cidades devastadas pelas bombas atômicas. É uma noite de absoluto terror para o Japão, que não acaba quando o monstro retorna para o mar. A manhã seguinte eu considero ainda pior, mostrando os muitos sobreviventes feridos, como uma criança desesperadamente tentando acordar sua mãe já morta. Mas pior que tudo isso é um médico medindo os níveis de radiação nas crianças. Por onde o Godzilla passa, sobram rastros de radiação, e seus sobreviventes ficam contaminados. É nesse desespero absoluto que Emiko finalmente revela para seu namorado qual era a invenção secreta de Serizawa, o Oxygen Destroyer, um dispositivo que destrói todo o oxigênio do ambiente aquático e, por consequência, desintegra tudo que é orgânico. Serizawa descobriu essa tecnologia enquanto tentava desvendar os mistérios da molécula de oxigênio, acidentalmente criando uma arma de destruição em massa. Emiko e Yogata vão até o doutor para tentar convencê-lo a dar a invenção para o governo destruir o Godzilla, mas ele obviamente teme que sua invenção seja a nova bomba atômica, usada para travar guerras e causar mortes em massa pelas nações do mundo. Mas após ver pela TV a bela canção de lamento das crianças de Tóquio em homenagem aos falecidos no último ataque, ele concorda em usar o destruidor de oxigênio apenas dessa vez, queimando toda a sua pesquisa para que ninguém a recrie. Pulamos para o confronto final, onde Serizawa e Yogata mergulham juntos no fundo do mar, onde Godzilla está dormindo. E, em uma reviravolta, Serizawa deseja felicidades a Yogata e Emiko, revelando já saber de seu relacionamento, e corta sua corda, ficando apenas ele, sua invenção e o Godzilla no fundo do mar. Ao ativar a arma, ele se sacrifica para que a humanidade nunca se aproveite daquela invenção. E tudo à sua volta morre, com o Godzilla dando seu último rugido de desespero e se desintegrando. Sim, o Godzilla morre em seu primeiro filme. Mas apesar da vitória humana, nada parece feliz nesse final.
Serizawa era um bom homem e um cientista brilhante, que morreu pela ignorância do mundo. O Godzilla não passava de um animal em sofrimento, e todos que se foram jamais retornarão. Fechando com o Dr. Yamane falando praticamente a lição de moral do filme, que tudo aquilo terá sido em vão se continuarem produzindo e usando as armas nucleares, pois muito provavelmente há outros Godzillas ainda vivos. Com isso, temos impressionantemente um filme que trouxe todos os medos e traumas de uma nação de volta à tona. Para muitas pessoas assistindo Tóquio ser devastada no filme, aquilo era mais uma memória do que uma ficção. Além de que, como dito antes, o Japão havia acabado de sair da censura americana, e o filme não poupa nada em falar de seu posicionamento em relação às armas nucleares e seus efeitos nas pessoas comuns e inocentes. Mas você deve estar pensando, ok, então o Godzilla é uma bomba como as de Hiroshima e Nagasaki. Ele é quase uma representação do próprio Estados Unidos? Mas na verdade, ele é até uma representação do sentimento de culpa do próprio Japão. Um país que ocupou quase toda a Ásia antes e durante a guerra, causando genocídio e dor por onde passava. Estima-se que morreram de 6 a 10 milhões de pessoas na campanha militar do Japão nos países vizinhos. Um país que se aliou a dois dos piores regimes da história, com ideais que inclusive condenavam pessoas como os japoneses. Um país que ignorou os gritos de seu próprio povo, que morria de fome em terra e morria se sacrificando em nome de um ideal torto nos campos de batalha. Mas após os ataques de Hiroshima e Nagasaki, que foram verdadeiramente atos terroristas, e da destruição avassaladora de Tóquio nos bombardeios, o povo ficou ressentido e revoltado com o seu governo. Como puderam deixar algo assim acontecer? Somando as vítimas das bombas atômicas, tanto no impacto quanto depois devido à contaminação de radiação, são mais de 200 mil mortes. E apesar de se falarem muito pouco dos bombardeios a Tóquio, morreram mais de 100 mil pessoas. São cerca de 300 mil vítimas, em sua maioria civis, apenas nestes 3 acontecimentos no final da guerra em 45. A questão é que o Godzilla não aponta um culpado, ele expõe um trauma coletivo. O país logo foi ocupado pelos americanos e tirado todo e qualquer orgulho nacional que havia restado, impedindo o país de ter um exército próprio, reduzindo o papel do imperador a um cargo decorativo e proibindo qualquer crítica às bombas. Os cidadãos só foram entrar em contato com fotografias e registros dos ataques após o fim da ocupação em 53. As primeiras obras a lidarem com o acontecido foram Filhos de Hiroshima, de 52, Hiroshima, de 53 e, mais notoriamente, Anatomia do Medo, de 55, dirigido pelo grande Akira Kurosawa. Somado a isso, acontece o acidente do barco Lucky Dragon No. 5, que trouxe doenças a todos os envolvidos e morte para um dos tripulantes, que faleceu dias depois do ocorrido. Foi em meio a esse sentimento de frustração, medo e revolta que o Godzilla foi produzido e lançado em 54. E apesar de, junto com esses filmes, ser o único que pende para a ficção científica, ele foi o que mais chocou e ganhou mais espaço, muito devido à sua camuflagem de filme de monstro. Mas afinal, não é isso que a arte é? Uma forma de lidarmos com nossos sentimentos e refletir nossa realidade? O Godzilla é um monstro malvado, gigantesco, que destrói cidades, causa morte por onde ele passa. Mas ele também é muito desconfortável no mundo em que ele vive. Ele também tem suas cicatrizes, ele também se lamenta, sente dor, e ele também não escolheu estar ali e ser do jeito que ele é. Isso deu ao público japonês um sentimento misto de revolta com o monstro, mas também simpatia e identificação. Ele é como o país se via e se sentia naquele momento, além de ser apenas uma alegoria para as bombas H. Dentro do filme temos muitas outras alegorias, como as já citadas destruição de Tóquio espelhando os bombardeios, e as crianças com queimaduras e contaminadas com radiação mirando os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, que mesmo sobrevivendo com saúde limitada, tinham até medo de se casar e ter filhos. O barco do início, como citado, mira 100% no Lucky Dragon, e seu sobrevivente no filme ser resgatado apenas para ser morto pelo Godzilla depois, em sua própria casa, é uma alusão clara ao homem que morreu após esse acidente, e também a todas as vítimas tardias das bombas. Você escapa do inferno, mas ele ainda te alcança. Já o Dr. Serizawa é claramente inspirado em Robert Oppenheimer. Sim, aquele Oppenheimer. Ele foi o cientista que liderou a operação que criou a bomba atômica. Sem pensar muito nas consequências e tratando a invenção como uma possível arma de dissuasão, ele se tornou uma forte voz contra o uso de tais armas nos anos pós-guerra. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another.
Mas em um tom mais esperançoso e agridoce, o filme coloca um cientista que bota o bem-estar de todos à sua frente, se sacrificando e sacrificando a sua própria invenção para que todos vivam. Outra boa alegoria à criação da bomba está na visão do Dr. Yamane, que lamenta a humanidade não estudar o monstro atrás de uma possível cura para a contaminação por radiação, um estudo que pode ser puro, mas o foco sempre será na destruição e invenções inovadoras sempre se tornarão armas no fim das contas. Mas mesmo com todo esse peso em cima do filme e da figura do Gojira, como eu mencionei, havia uma identificação com o monstro. Como a própria história de produção mostra, filmes com monstros gigantes radioativos não eram novidade. Nós temos obviamente o exemplo do Monstro do Mar, temos também O Mundo em Perigo, Tarântula, O Monstro do Mar Revolto e muitos outros, todos lançados durante a década de 50. Mas apesar das leves críticas às armas nucleares, esses filmes focam muito mais no espetáculo. As tramas humanas têm heróis e romances muito mais claros e arquetípicos do cinema norte-americano, e principalmente seus monstros são apenas monstros. Em Um Mundo em Perigo, o maior problema não é o fato de que a radiação criou formigas gigantes, e nem em Um Monstro do Mar como uma bomba atômica acordou um dinossauro congelado, e sim no fato de que temos que detê-los. Se compararmos a morte do Redossauro com a do Godzilla, vemos que o filme termina com as pessoas batendo palmas e se beijando enquanto o coitado do animal morre queimado. Já em Godzilla, é triste, ele é mais uma vítima da radiação, tanto quanto nós. Me chama até a atenção em como que no King Kong original, o King Kong ele é visto completamente como o vilão do filme, como um monstro. Foram os espectadores que foram assistindo o filme notando com o tempo como que aquela situação é triste, e que se tem um verdadeiro vilão no filme, é o cara que foi até a ilha e trouxe o Kong, tirando ele do seu habitat natural e colocando ele no meio de uma cidade. E também como que a icônica luta dele no topo do Empire State Building contra os aviões é completamente injusta e ele jamais sairia vivo daquela situação. Mas durante a história do filme original, ele é tratado como um monstro cruel. E eu acho que esse é um exemplo interessante para ser observado, estudado, né? De como o Ocidente e o Oriente veem de formas diferentes esses seres míticos e lendários. Somado a isso, havia mais um tipo muito específico de espectador vendo o Godzilla nos cinemas. As crianças. Elas, mais do que ninguém, se apaixonaram por aquela criatura incompreendida. O design de dinossauro já puxa a atenção. E ver algo tão imponente como Tóquio sendo destruída, isso era inimaginável para gerações mais novas do pós-guerra, e capturou instantaneamente a fascinação dos baixinhos. Como o próprio diretor Ishiro Honda disse a respeito dos monstros gigantes, monstros são seres trágicos, eles nascem muito altos, muito fortes, muito pesados. Eles não são maus por escolha própria, essa é a tragédia deles. Godzilla estreou causando um estrondo no Japão, lotando salas de cinema e causando discussões, com alguns críticos inclusive acusando o filme de explorar tragédias muito recentes e reais para fazer um filme de entretenimento. Mas com todo esse sucesso, até os estadunidenses quiseram um pedaço, e fecharam um contrato com a Toho para regravar algumas cenas adicionais e editar o filme, inserindo o ator americano Raymond Burr na trama, como o jornalista correspondente Steve Martin. Nada a ver com o Steve Martin, tá bom? Pura coincidência. Com o lançamento nos Estados Unidos sob o título Godzilla, o Rei dos Monstros, o filme se consolidou de vez como um sucesso sem igual, e mesmo com as regravações, eu acho impressionante que o público daquela época se interessou por um filme japonês. Dito isso, um relato da época de quebrar o coração conta como muitos japoneses deixaram os cinemas em silêncio ou chorando, enquanto muitos americanos riam e se divertiam vendo o filme. Agora, sobre essa versão americana, eu não gosto. Tem algumas coisas até interessantes, o filme ele tem um começo diferente, ele é contado todo em flashback, começando ali com o Steve Martin ferido no hospital após o grande ataque a Tóquio, né? E a inserção dele na trama tem momentos em que são bem feitos sim, mas o filme vira simplesmente, completamente um filme padrão de monstro, como são os filmes americanos. Eles removem quase todas as críticas e nuances às bombas atômicas, tem só menções ainda na trama, e eles focam muito mais na vilania do Godzilla, que aqui ele é só um monstro a ser detido, assim como todos os outros que eu citei aqui do cinema americano. E o personagem do Steve Martin passa o filme inteiro assistindo o filme, basicamente. Ele passa o filme todo ali com um colega japonês dele, perguntando pro colega o que todo mundo tá falando, e o colega fala, eles estão falando isso aqui. Ele fica, tá bom, entendi isso aí, né, tá bom. E o pior pra mim é que eu acho que os americanos entenderam que não seria o suficiente certas situações acontecerem. Então o personagem dele começa a explicar tudo pra gente. E pra mim o mais icônico é ele explicando o triângulo amoroso. Ele tá ali olhando o casal e ele fala, ela está comprometida para outro homem, mas ela está querendo casar com este homem. Parece que isso é um triângulo amoroso. Não diga, esse é o nosso jornalista investigativo. O ator até faz o que dá, ele é um protagonista padrão bem decente, e em várias ocasiões futuras ele falou do quanto gostava do Godzilla e da sua mensagem. Mas essa versão é feita literalmente só pra gringo ver. Godzilla arrecadou mais de $2 milhões já naquela época, sob um orçamento modesto de $900 mil.
o que solidificou que esse longa não seria o único. E logo em 55 tivemos uma sequência apressada, que trouxe o personagem de volta e pela primeira vez o colocou contra outro monstro gigante, apesar da qualidade da história cair absurdamente. Nas décadas seguintes, se estabeleceu o gênero tokusatsu, que são os filmes de efeitos visuais em japonês, trazendo diversos monstros e heróis gigantes para as telas. Esse filme também consolidou a expressão do nome kaiju, que quer dizer monstro gigante em japonês, e é usado para descrever esses seres no cinema. O próprio Ishiro Honda dirigiu outros 2 filmes que trouxeram à vida grandes monstros do cinema japonês, com o Rodan, em 56, e Mothra, em 61. Depois unindo todas essas franquias com a própria franquia do Godzilla, que por sua vez foi se tornando mais e mais voltada para o público infantil, algo que Honda era fortemente contra, mas teve que ceder. Ele dirigiu no total 8 filmes da série ao longo de sua carreira. Esse período original ficou conhecido como a Era Showa, e posteriormente vieram as eras Heisei, nos anos 80 e 90, Millennium, nos anos 2000, e a atual Era Reiwa, cada uma com seus reboots, novas interpretações da mitologia, falhas e acertos. Além da famigerada adaptação americana de 98, que reduziu o Titã a um dinossauro qualquer. Um dia eu falo mais desse filme aqui. E também o atual e bem-sucedido Monsterverso, que junta Godzilla e Kong em um tom mais fantasioso e divertido. E não posso deixar de citar que recentemente o Rei dos Monstros se tornou merecidamente um vencedor do Oscar de efeitos especiais, pelo incrível e elogiadíssimo filme japonês Godzilla Minus One, de 2023, que retornou o monstro para suas origens mais sérias na Segunda Guerra Mundial. Essa é simplesmente a maior e mais longeva franquia da história do cinema, e conta atualmente com incríveis 38 filmes, com mais 2 vindo aí, um americano, do Monsterverso, Godzilla e Kong Supernova, e uma sequência do Minus One, Godzilla Minus Zero. Além de contar também com uma série de TV chamada Monarch, que está agora já na sua 2ª temporada na Apple TV+. Muito se debate atualmente sobre o que deve ser feito com o personagem, qual direcionamento tomar, né? A abordagem mais divertida e descompromissada e tranquila, voltada para o público mais jovem, ou a abordagem mais séria, parecida com suas origens, falando de traumas. E a isso eu digo os dois. Para um gigante que aterrorizou toda uma geração e ao mesmo tempo capturou o carinho de outra, esse é um dos personagens mais versáteis de toda a ficção moderna. Godzilla é trauma, é dor e sofrimento, mas ele também é cor, é monstros gigantes brigando e é diversão. Uma coisa muito bonita é que o Godzilla nasceu do trauma coletivo japonês, mas com o tempo também passou a mostrar a força e a resiliência dessa nação, que sempre emerge das cinzas, virando símbolo e orgulho nacional. Tanto quando ele vem para destruir e todo o país tem que se unir por um bem maior para detê-lo, mesmo sabendo que é impossível, quanto quando ele próprio defende a sua terra e seus habitantes contra invasores estrangeiros, quase sempre alienígenas, que visam apenas explorar e destruir tudo em seu caminho, se tornando o herói da sua história. E no fim, ele andar na linha tênue entre ser destruidor, protetor ou pura força da natureza é a mais pura forma que ele pode assumir. E termos atualmente essas 2 versões nos cinemas é, de verdade, um privilégio e a maior homenagem possível ao legado desse gigante. Godzilla não é apenas um monstro. Ele é um retrato do medo, da culpa e da dor de um país que viu o fim do mundo e continuou vivendo, e vivendo, e vivendo. Não só destruição, mas ressignificação. E este é o verdadeiro significado do Godzilla.